O grupo é formado por 9 ex-ministros do Meio Ambiente. 5 estiveram no Senado para discutir com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, os projetos que estão na pauta do Congresso Nacional e que tratam do meio ambiente. De acordo com o grupo, o objetivo é apresentar propostas para frear a destruição da Amazônia e o aumento da violência contra povos indígenas e outras comunidades tradicionais. Pacheco falou sobre propostas que tratam sobre mineração em terras indígenas e flexibilização do uso de fertilizantes. Cada um desses projetos deve merecer uma ampla discussão e um amplo aprofundamento. Então, o que eu afirmei ao Fórum de Ex-Ministros de Meio Ambiente é o compromisso da presidência do Senado de permitir o exaurimento dessa discussão no âmbito do Senado, através das audiências públicas, das sessões de debates temáticos, uma participação muito ativa das comissões de Agricultura e do Meio Ambiente do Senado Federal, de fato esgotando os pontos relativamente a isso. E o que eu espero desse Fórum dos Ex-Ministros é que pontuem detalhadamente em relação a cada um desses projetos, em cada um de seus incisos, parágrafos, artigos, quais são as convergências. Nós temos também que identificar a necessidade que nós temos no Brasil de sempre promover o agronegócio responsável. O agronegócio é algo que deu certo e o Brasil aprendeu a fazer de maneira muito eficaz e muito eficiente. Então, eu acho perfeitamente possível nós buscarmos compatibilizar a pujança do nosso agronegócio com a preservação do meio ambiente do Brasil. As divergências serão submetidas ao voto e que vença a maioria. O que nós tratamos aqui foram de projetos de leis que têm repercussões no meio ambiente. Quando se trata de meio ambiente, nós não estamos tratando de uma obra de engenharia. Uma ponte mal construída, ela pode ser refeita com recurso, mas uma floresta destruída, um rio contaminado, ele não pode, de uma hora para outra, ser salvo. Então, essas legislações todas que estão em discussão aqui, elas têm repercussão no meio ambiente, ela tem repercussão no desenvolvimento sustentável. E é com essa decisão do presidente do Senado que disse que irá discutir, que irá ouvir a ciência e que irá fazer com que essa matéria não tramite com rapidez, que possa obstruir qualquer tipo de discussão mais profunda sobre esse assunto, é que nós estamos indo com satisfação e com alegria e com respeito a essa Casa do Senado Federal. Recentemente, o grupo esteve no Supremo Tribunal Federal para tratar do mesmo tema, que estava na pauta do STF. Eles foram recebidos pelo presidente da Corte, Luiz Fux. Ontem, o Fórum dos Ex-Ministros esteve no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos primeiro uma reunião com a ministra Carmen Lúcia, que é relatora de 6 das ADIs ou ações que vão ser julgadas agora dia 30. Em seguida, tivemos ontem ainda uma reunião com o ministro Fux, presidente do STF. E esses projetos todos, para os quais nos foram solicitados e nós oferecemos subsídios, têm a ver com o esvaziamento dos conselhos, o enfraquecimento da fiscalização no combate ao desmatamento da Amazônia, a paralisia do Fundo Amazônia, foi criado inclusive na minha gestão e está completamente parado, assim como o Fundo Clima, e que esses projetos todos, que ações que vão ser julgadas dia 30 e nos dias seguintes, têm a ver com o aumento do desmatamento e com o aumento do descrédito do Brasil no exterior. Então, tanto a ministra Carmen Lúcia quanto o ministro Fux ficaram muito sensíveis a isso. A atribuição do processo legislativo é muito clara, a atribuição das comissões permanentes da Casa, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura. Há relatores em relação a esses temas, há uma maioria dessas comissões, então, obviamente, que essa decisão é do processo amadurecido no ambiente das comissões até que se vá ao plenário. O que o Fórum dos Ex-Ministros proporciona nesse instante, junto com a consultoria do Senado, é poder ter um acesso ao Senado que possa fazer com que a voz e o conhecimento, a experiência desse fórum, que congrega experiências das mais diversas nesse tema, de ex-ministros de Estado que viveram em governos dos mais diferentes situações em relação ao meio ambiente, que isso possa ser considerado. E é isso que eu
me incumbi de fazer como presidente, de fato de ouvir, de compilar cada uma dessas ideias a partir de um aprofundamento de cada um desses projetos e, naturalmente, o passo seguinte é abastecer os respectivos relatores e membros dessas comissões para que eles tenham conhecimento do que é a palavra desse Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente do Brasil. Entre os 4 projetos, o diálogo de pontos de convergência são em relação aos 3. Sobre mineração em terras indígenas, não há ponto algum de convergência. Nem no Fórum dos Ministros, nem na sociedade civil, nem na maioria do Senado, e pelo que nós sentimos, nem da parte do presidente Pacheco.